início agora no período da tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Para dar continuidade, convidamos para compor a terceira mesa com a temática Mais Ações para a Implantação dos Parâmetros, o coordenador geral de Gestão Escolar, DAGE, CEP e MEC, Pedro Henrique de Almeida Barreto, que irá participar conosco online. A diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata Chícaro, também irá participar conosco online. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Carol Velho. Salve de palmas para Carol. E para finalizar, a presidente da Avante, Maria Tereza Marcilho. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde. A professora Maria Tereza deve estar chegando, ela estava aqui de manhã. Então, eu sou Carol Velho, componho essa mesa junto com meus colegas Pedro e Marina. E, como eu estou presencial, eu vou pedir para que o Pedro possa começar. É isso? Então, Pedro, a palavra e a apresentação está com você. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me escutam? Queria começar agradecendo o convite da professora Rita. Gostaria muito de poder estar presente com vocês hoje, mas por motivos de saúde eu tive que ficar aqui em Brasília, mas espero poder estar nos próximos seminários acompanhando aí presencialmente, professora. Hoje, né, participando da mesa 3, eu queria trazer um pouco das ações do MEC, mas para não ficar também uma coisa jogada, eu acho que é sempre importante a gente fazer uma contextualização da educação infantil, né, e um pouco também do cenário dos dados da educação no Brasil, né. Então, quando a gente para pensar um pouco nas ações do MEC, principalmente aqui no âmbito da Diretoria de Apoio à Gestão Educacional, para as ações da educação infantil, a gente sempre começa olhando para essa realidade. Então, a gente está olhando para um Brasil que hoje está falando de 47 milhões de estudantes, 2,3 milhões de docentes e 178 mil escolas, né? No âmbito da educação infantil, a gente tem um cenário, por exemplo, que hoje a gente tem cerca de 10 milhões de estudantes que estão na educação infantil, sendo que quase 10% desses estão em instituições conveniadas do poder privado com o poder público, que mostra uma complexidade ainda maior para o Ministério fazer o acompanhamento e conseguir as informações de que crianças são essas que estão em outras instituições. A gente tem cerca de 70 mil docentes só da educação infantil e 113 mil escolas que ofertam alguma etapa da educação infantil. A educação no Brasil, a gente sabe que ela tem uma complexidade não só pelo tamanho continental que a gente vive, né, como também na forma com que essa educação está estruturada hoje, né? Então, a gente tem, conforme a Constituição, um sistema autônomo descentralizado em que os estados e os municípios, junto à União, trabalham em um regime de colaboração. O que mostra, na verdade, que, diferentemente, por exemplo, da saúde e assistência, a educação ainda está nesse processo de conseguir criar um sistema que trabalhe e que esses dados, por exemplo, das crianças, as informações de matrícula, de necessidade, por exemplo, de creche, esses levantamentos todos que são feitos, eles acabam acontecendo de uma forma que ainda não está totalmente unificada, né? A gente vai coletando essas informações que ainda estão muito dispersas dentro desse contexto brasileiro, né?
A gente tem mais recentemente, no ano passado, especificamente, a aprovação da Lei 14.851, então, que determina essa necessidade dos municípios e do Distrito Federal de realizar esse levantamento e a divulgação da demanda por vaga em creche, que hoje a gente sabe que é uma necessidade, que a gente não está conseguindo atingir a meta de 50% do PNE, né, de colocar as crianças que precisam estar na creche. Então, a gente tem, num contexto recente, essa lei que dá também a necessidade da União de apoiar, no âmbito da cooperação federativa, esse mapeamento, esse levantamento e a divulgação dessas filas. A gente tem o decreto 12.883 de 2024, que institui a Política Nacional Integrada, que, na verdade, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional Integrada para a primeira infância, institui seu comitê intersetorial, que tanto o MEC quanto a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que está aqui com a gente tem participado, né, do Comitê da Primeira Infância. Eu, como um dos representantes, junto com a professora Rita, ali no Grupo 5, que é o Grupo 5 de Integração da Informação e Comunicação com as Famílias, então, que está olhando para esse esforço de como a gente junta as informações que hoje estão espalhadas, não só dentro desse contexto que eu apresentei de sistemas autônomos descentralizados, mas também descentralizadas no âmbito da própria organização federativa ministerial. Então, a gente tem dados da saúde, da educação, da assistência, que são dados que hoje ainda não são integrados de forma facilitada para a gente conseguir essa visão intersetorial da educação infantil e da primeira infância, né? A gente tem também a aprovação dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil, que acontece no ano passado, que tem como uma das suas preocupações a questão do acesso e da qualidade, né, da educação infantil. A gente teve também no ano passado, em função da Lei 14.851, o levantamento nacional do retrato da educação infantil no Brasil, acesso e disponibilidade de vagas, que a gente realizou, o Ministério da Educação, em parceria com o GAEP, né, ali representando a Tricom, Articule, Rede Nacional da Primeira Infância, que foi um levantamento que a gente conseguiu um marco de ter 100% de respostas de todos os municípios e do Distrito Federal, que nos trouxe alguns dados relevantes que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E dentro do contexto aqui do Ministério da Educação, a gente inicia 2 projetos. Então, a gente tem o TED 11.476, que ele institui o Sistema Gestão Presente, que foi oficialmente lançado na semana passada, no dia 3 de abril, no dia 2 de abril, a gente fez o lançamento do MEC Gestão Presente, então tivemos a assinatura da portaria, que abriu para adesão dos municípios para entrar nessa lógica do compartilhamento dos dados. Então, a gente está falando aqui da criação do pilar de uma rede nacional de dados da educação básica, então que os municípios e os estados e o Distrito Federal, em colaboração, compartilhem os dados com o Ministério da Educação via o Sistema Gestão Presente, para permitir esse acompanhamento da trajetória dos estudantes desde a educação infantil até o ensino médio, mas também para possibilitar a formulação de outras políticas públicas, como o próprio TED 14.716, que é um TED que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, que é do Sistema de Mapeamento e Otimização da Gestão das Filas em Creche. Então, hoje o Ministério da Educação está desenvolvendo um sistema para a gente disponibilizar gratuitamente para os municípios, para apoiar eles na gestão e na priorização da demanda por vaga em creche, para facilitar que as famílias também tenham um canal centralizado para matricular essas crianças, e também para permitir também, de uma forma interoperável, que aqueles municípios que já possuem algum tipo de tecnologia para isso, que eles não tenham que abrir mão dos seus sistemas, mas que eles se integrem a gente e a gente cria essa rede de compartilhamento de informações. O retrato da educação infantil, ele traz algumas informações que eu não vou querer me aprofundar aqui, que eu imagino que talvez algum outro participante já tenha trazido algumas informações, mas a gente tem, por exemplo, a questão de que a gente tem cerca de 44% dos municípios que dizem possuir fila e outros 7% que dizem não fazer essa identificação. Então, surge com a necessidade da lei do ano passado, surge essa necessidade de começar a fazer essa identificação,
identificação, e daí o sistema ele surge nesse cenário para apoiar nessa identificação. A gente teve esse levantamento que falou que cerca de 632 mil registros de criança, então aqui não são necessariamente 600 mil crianças que estão aguardando por uma fila, aqui a gente fala de registros justamente porque a gente não sabe se é uma criança que está matriculada em 2 filas, por exemplo, uma mãe que mora em São Paulo, mas trabalha em Osasco, então matricula sua criança na fila tanto de São Paulo quanto de Osasco, então uma mesma criança que aparece em 2 filas. A gente também tem os casos das próprias famílias que não sabem que têm o direito à fila, então elas não vão, na verdade, à vaga, então elas não vão atrás de procurar e inscrever suas crianças nessas filas. Eu acho que o trabalho que a Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal faz com o índice de necessidade de creche surge também para apoiar nessa questão e trazer a importância desse direito, que a Marina vai falar daqui, imagino eu, vai falar daqui a pouco. A gente tem também algumas informações que vão falar, por exemplo, de que apenas 21% dos municípios disponibilizam um sistema para fazer esse mapeamento da fila, e a gente ainda tem que 73% das informações são guardadas em arquivos físicos. Então, ocorre muitas vezes que caso a gente tenha um desastre, por exemplo, que aconteceu no ano passado com o Rio Grande do Sul, que muitas dessas informações elas podem acabar se perdendo porque elas ainda são armazenadas de forma física. Então, a gente tem uma necessidade pela transformação digital dessa gestão, tanto da fila, das informações, dessa gestão dentro do sistema educacional, né? Dentro do GT5, do âmbito do Comitê da Primeira Infância, da Casa Civil, como eu havia mencionado, a gente tem essa questão da integração das informações, que aqui reforça um papel que está para além também do esforço que o Ministério da Educação vem feito. É um esforço que a gente vê, um esforço da Casa Civil, uma preocupação do MGI, então do Ministério da Gestão e Inovação, com o apoio da DataPrev, que é justamente fazer uma construção de uma rede, eles chamam de IND, que é a Infraestrutura Nacional de Dados. E nós aqui da educação estamos olhando para essa infraestrutura nacional de dados no âmbito da educação, que envolve algumas questões, que envolve a questão da governança dessas informações, que a qualidade dessas informações sejam com acurácia, tenham uma frequência maior de coleta. Então, por exemplo, a gente teve essa semana a divulgação do censo, e o censo ele é uma fotografia, né? Então, ele está falando os dados daquele recorte de tempo que eles foram capturados. Aqui, quando a gente entra nessa lógica de dados, a gente quer um vídeo. Então, a gente quer olhar para a realidade a partir de uma lente que a gente consiga acompanhar a realidade ao longo dos dias, dos meses, e poder fazer esses recortes quando a gente quiser. Então, não ficar preso a uma análise temporal. A gente está falando de interoperabilidade, então integração com outros sistemas que já existem, olhando para essa rede nacional de dados da educação. E aqui também uma outra preocupação com segurança, privacidade, uma vez que estamos falando de dados de crianças, né? Então tem que ter essa preocupação de como esses dados são armazenados, como eles são coletados, quem é que de fato vai estar tendo esse acesso. A gente, quando fala, então, nessa questão dos dados, a gente fala também de um ecossistema nacional de dados. Então, aqui a nossa preocupação é saber quem que são esses pais, quem que é essa criança, qual que é o nome, qual que é o CPF, qual que é a data de nascimento, entender onde que está essa criança localizada. Então, está localizada em zona urbana, rural, ribeirinha, quilombola. Se essa criança está em situação de vulnerabilidade, então se ela ela faz parte da base do CAD único. E aqui a gente constrói, então, a partir da integração dessas informações que hoje estão espalhadas, a gente constrói um conjunto mínimo de dados da educação básica, que integrando esse dado, por exemplo, com a saúde, com a educação, a gente tem um conjunto mínimo de dados, por exemplo, da primeira infância. Então, a gente consegue, pela educação, saber se essa criança está na creche ou não, pela saúde, saber se ela está vacinada ou não, pela assistência, se ela está em situação de vulnerabilidade, se ela está com insuficiência alimentar, e assim o Estado como um todo pode pensar em políticas públicas mais específicas para atender essa necessidade dessa criança e da sua família, né?
No âmbito da educação especificamente, como eu havia comentado, a gente tem aqui o Gestão Presente, que ele quer ser essa plataforma de dados da educação básica. Então, é a proposta hoje que o Ministério da Educação está usando para integrar os dados, integrar com sistemas, coletar essas informações e, a partir disso, propor outras soluções, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa questão de cadastrar a criança na fila da vaga por creche. Hoje não existe um serviço público de forma integrada e unificada a nível nacional de como posso cadastrar essa criança na fila da vaga. Então, o que a gente está propondo é construir um software compartilhado que vincule ao Gestão Presente, tenha essa integração com o gov.br e, a partir de identificadores únicos, a gente conseguir cadastrar essa criança numa vaga. Então, na prática, a gente está falando, por exemplo, a partir do CPF, que é um identificador. Voltei, gente, acho que eu caí. Eu acho tão engraçado quando a gente está falando de transformação digital e daí a internet cai no meio da fala, né? Para ver como que os desafios eles estão presentes em todos os lugares, né? Tanto no Ministério como também nas zonas mais afastadas do Brasil, né? Então, retomando esse slide, quando a gente começa a querer, então, mapear a demanda a partir de identificadores únicos, a gente está falando justamente que, a partir do CPF do responsável ou da criança, a gente consegue localizar uma vaga numa creche, ou uma creche que esteja perto, ou a partir de georreferenciamento, e a gente consegue vincular e saber exatamente quem é essa criança, quem é esse responsável, onde ele está e qual vaga pode ser oferecida para ele para atender as necessidades dessa criança, seja uma vaga de tempo integral ou numa escola de modalidade, que tem atendimento especializado, né? Então, esse é um esforço que hoje a gente tem feito aqui no âmbito do Ministério. O Gestão Presente, hoje, ele é esse grande hub que a gente está construindo, né? Então, é importante dizer que hoje o Gestão Presente ele já é utilizado para o pé de meia. Então, mensalmente, o Ministério da Educação recebe 8 milhões de dados dos estudantes do ensino médio. A gente já tem esses dados armazenados no Gestão Presente. A gente roda ali uma validação com a Receita Federal para saber se aquele CPF daquele estudante de fato é de um estudante. A gente roda com a base do MDS para ver se aquele estudante de fato ele está em situação de vulnerabilidade, se ele é do Cade Único, do Bolsa Família, para ver se ele tem, por exemplo, direito a esse incentivo, né, que é o incentivo do pé de meia. Hoje, por causa disso, a gente já tem uma integração com algumas secretarias de educação. Então, hoje a gente tem 10 estados que já enviam os dados para a gente via API. Então, esse processo de envio e compartilhamento de dados já é de forma facilitada. A gente está construindo o Gestão Presente na Escola, que é um módulo de gestão de processos escolares, que vai ser o primeiro sistema do Ministério da Educação a chegar em sala de aula, a ter uso pelos professores. Então, ele vai ser construído para ser uma ferramenta também de apoio à gestão escolar, para que a escola tenha uma forma facilitada e digitalizada de fazer matrícula, informação, gerenciamento e alocação dos seus profissionais de educação. Os professores vão ter uma ferramenta de diário de classe digital, então, para apoiar eles a fazer avaliação, frequência, seu planejamento anual. E daí aqui, quando a gente lançar, vai estar também incorporando as especificidades da educação infantil. A gente está tendo esse cuidado, então a ideia é que a gente tenha um primeiro lançamento para uso a partir de agosto desse ano, e em janeiro do ano que vem a gente vai ter a disponibilização de novas ferramentas, né, para já ser uma versão melhorada da versão que vai sair em agosto. E a gente começou a desenvolver no início desse ano o nosso módulo de gerenciamento da demanda por vaga em creche.
Então, esse módulo a gente quer lançar ainda esse ano. A previsão que a gente está trabalhando é que ele seja lançado em setembro desse ano. É uma entrega do Ministério da Educação, em parceria também dentro do Comitê da Primeira Infância. Então, está sendo uma das nossas entregas para o comitê. E esse módulo, hoje, ele está olhando para 4 grandes funcionalidades. Então, a gente quer uma funcionalidade que seja essa de mapeamento da demanda por vaga. Então, um espaço que as famílias vão poder entrar e cadastrar, fazer o seu cadastro da família, poder vincular suas crianças a essa família, e inscrever essas crianças da creche e a pré-escola, para os gestores das secretarias poderem inscrever os períodos de quando poderão ser abertos a pré-inscrição, né? Poder fazer essa gestão facilitada. A gente vai ter um segundo módulo, que é justamente esse suporte à distribuição das vagas, que eu entendo sendo o coração desse sistema. Então, que é onde vão ter critérios pré-definidos de priorização, que vai ajustar, apoiar os gestores municipais a verem quais são as crianças que têm direito, que são mais prioritárias a essa vaga. A gente vai ter um dashboard de acompanhamento georreferenciado para ver dentro do território quais são as áreas que mais têm demanda, quais são as escolas que estão próximas a essa área, ver também a questão da disponibilidade, também trazer alguns indicadores, alguns painéis de acompanhamento, então, para poder apoiar na gestão da demanda. E, por fim, a gente está trabalhando com toda uma estrutura de engajamento e suporte de formação, implementação, porque a gente sabe que uma tecnologia como essa tem que ter o apoio e ser formada, porque, na verdade, quem vai implementar é o técnico da ponta, né? O burocrata lá de rua que vai estar no dia a dia usando o sistema. Para finalizar, que eu acho que eu já passei um pouco o meu tempo, mas esse sistema, ele representa hoje para o Ministério da Educação uma mudança, que até então, com o sistema de gestão presente, era o Ministério da Educação tendo o compromisso com o acompanhamento da trajetória escolar. Então, a gente estava antes com o sistema do gestão presente, olhando para aquele estudante que já está dentro da vaga. A gente estava preocupado com esse direito desse estudante de ter a trajetória da educação infantil até o ensino médio. E com esse novo módulo que a gente quer disponibilizar a partir de setembro, é um compromisso do Ministério de Educação de assegurar também que cada criança tenha um gestor que está olhando por ela e se preocupando com esse direito dela de ter um acesso a uma vaga na creche. Então, acho que da minha parte é isso. Queria agradecer mais uma vez ao convite da professora Rita. É sempre bom poder estar junto com ela, lutando por uma educação infantil de mais qualidade. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu quero primeiro pedir desculpas ao auditório por ter chegado atrasada. Eu estava com a professora Rita e me despedindo dela, e aí atrasei um pouco, né? Vim correndo, mas cheguei um pouquinho tarde. Mas, graças a Deus, a gente está com boas parceiras. Estamos aqui com Carol, deu início. E eu queria também, primeiro, Pedro, dizer que eu acho que é interessantíssimo registrar, eu acho que todo mundo percebeu, o Ministério está dando visibilidade a quem era invisibilizado, né? A gente saber quem está dentro é importantíssimo, e esse já é uma tarefa gigante que o Ministério está fazendo de dados. Sem dados a gente não planeja, sem dados a gente não adianta ter plano, sem dados a gente fica no ar. Então, esse trabalho é gigante e muito importante para ser feito, para subsidiar todos que estão na gestão pública, em todos os níveis, a fazerem uma boa gestão. E é importante que o MEC esteja fazendo isso quando a gente não tem ainda um sistema único na educação, né? Uma coisa que precisa ser vencida. Mas essa gestão da fila, eu quero dizer que eu acho que é uma das coisas mais importantes de dentro de tudo isso, porque a gente passa a ver os que estão fora, que a gente sabe que são muitos, mas que não são visibilizados. Então, saber quem está fora, saber onde estão os que estão fora, saber quantos são, primeiro dá visibilidade e cria uma pressão para que essas crianças tenham seus direitos atendidos. Então, não está se olhando apenas para quem já chegou lá, ter uma educação de qualidade, mas para quem ainda não está, ser integrado. Eu acho que esse é
um ponto importantíssimo de tudo que você falou, que é tudo muito importante nessa questão de dados, mas esse é um dado muito fundamental para nós que estamos em educação infantil. E agora a gente tem Marina Chicaro, parceira da Fundação Maria Cecília, que vai aqui apresentar a fala dela. Boa tarde, Marina. Olá, Tereza. Olá, Carol. Também Pedro daqui. Gente, eu estaria aí com vocês e o aeroporto de Congonhas fechou. Então, fiquei lá naquela espera de ser realocada para outro voo e não tive sucesso. Chegaria aí depois da mesa. Então, o MEC permitiu a minha participação aqui remota. Agradeço demais ao convite do MEC, a Rita e as colegas que estão aí na mesa, Maria Tereza, Carol e Pedro, né, também guerreiro aqui de primeira infância. Sou Marina, estou atualmente diretora de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que também é membro da Rede Nacional de Primeira Infância, assim como muitos de nós. E agora pego o barco aqui um pouquinho da conversa para a gente falar, então, do índice de necessidade de creche, né? Uma sequência desse diálogo que visa olhar, né, para como a gente pode pensar tanto nas crianças que já estão, né, com o seu direito garantido ali a uma vaga, quanto para aquelas que ainda não estão, né, e o que a gente pode fazer em termos de mecanismo para que elas, de fato, façam os seus direitos valer. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem um acordo de cooperação com o MEC para várias frentes, entre elas para a implementação do Plano Nacional de Qualidade e Equidade da Educação Infantil. A gente participou da elaboração e agora a gente está construindo um percurso formativo para os gestores, né, dos municípios. E dentro do acordo também o índice de necessidade de creche é um desses objetos, né, de análise para a gente poder olhar para esse recorte que Maria Tereza falou e Pedro também, das crianças que estão, né, muitas vezes apartadas, né, invisibilizadas dos seus direitos. Eu não vou me alongar no contexto, né, gente, porque eu acho que as mesas anteriores e inclusive agora, né, já trouxeram um pouco dos normativos, né, mas desde o PNE, os novos parâmetros que trazem muito essa dimensão da equidade, a lei que foi aprovada para o levantamento, a divulgação, as próprias diretrizes operacionais, são todos normativos que versam sobre esse direito ao acesso, né? Aliás, ao acesso com qualidade, porque uma coisa não pode ser apartada da outra. E a ideia de fazer um estudo que olhasse para esses públicos prioritários e conseguisse estimar, né, qual é a realidade do nosso país em número de crianças que poderiam ser priorizadas segundo critérios, por exemplo, de vulnerabilidade, ela vem muito nessa perspectiva de, por um lado, trazer visibilidade, né, para esse público e, por outro lado, trazer também ferramentas, caminhos, mecanismos para que a educação não seja mais um lugar da gente repetir os padrões estruturais de desigualdades, né? Então, como é que, ao se pensar o direito à educação, a gente também pensa em mecanismos que rompem com as desigualdades estruturais, né? Um dado que a gente sempre fala, né, que todos vocês conhecem muito, é que as crianças de nível socioeconômico mais baixo no nosso país são as que menos acessam o direito à creche, né? Então, como é que a gente pensa mecanismos para fazer com que essa desigualdade ela não seja perpetuada desde o começo da vida e na educação infantil? Acho que hoje de manhã, na mesa, né, da CECADI, foi falado, né, do financiamento e de como estruturar um mecanismo para melhorar, né, o acesso de crianças do campo, das águas, das florestas, né? E aqui o índice de necessidade de creche é outro, né, desse possível mecanismo de olhar para esses critérios e conhecer qual é essa realidade. Bom, então ele estima essa demanda potencial por creche nos municípios, considerando os critérios de priorização. E aí, gente, a gente tem dois cenários que eu vou contar um pouquinho para vocês.
O índice de necessidade de creche, originalmente, a primeira versão dele, a gente conseguiu construir para todos os municípios brasileiros, usando as estimativas do censo, né, que a gente tinha de 2010. Nessa rodada atual, né, que foi feita e que eu vou apresentar agora para vocês, nós não conseguimos calcular os 5.570 municípios ainda. A gente conseguiu calcular as capitais. Por quê? Porque o IBGE ainda não liberou os microdados do censo, então, né, do último censo, e com isso a gente precisou recorrer aos microdados da PNAD. Como todo mundo sabe, a PNAD não chega, né, em todos os municípios, então o que eu vou apresentar está focado, né, no índice das capitais. Bom, além disso, a gente, nessa nova versão, a gente trouxe uma nova dimensão, eu já vou falar quais eram, mas a gente acrescentou as crianças com deficiência e a gente tinha um desejo muito grande de acrescentar também as crianças em situação de violência, porque a legislação prioriza, né, essas crianças. Mas dado o enorme desafio de a gente não ter um banco de dados único, consolidado, que consiga visibilizar quem são essas crianças e onde elas estão, a gente não conseguiu estimar, né, fazer aqui uma estimativa de qual é o quantitativo de crianças que deveria estar sendo priorizada por estar vivenciando uma situação de violência, o que também fala sobre o desafio, né, de dar visibilidade, de endereçar, né, as questões de violência com as bases de dados que a gente tem, que são muitas vezes múltiplas e descentralizadas. E então é isso, né? Já falei sobre, isso que eu vou apresentar agora está muito focado nos dados das capitais. E aí, então, quais são esses critérios de priorização, né, para acesso, para a gente tentar corrigir essas desigualdades que são perpetuadas, né, ao longo da história do nosso país? E também estão legisladas, né? A primeira, não todas, mas a primeira delas são as crianças que estão em situação de pobreza, né? Então, aquelas cujo salário per capita está abaixo dos R$218 mensais. Além disso, um segundo critério que a gente usou são as famílias uniparentais, né? A gente costuma falar de mãe solo, né? Mas todos os arranjos, né, de famílias uniparentais estão considerados aqui. E, então, para além das crianças que estão em situação de pobreza e que já incluem famílias uniparentais, aqui a gente também está olhando para as famílias uniparentais que estão acima da faixa da pobreza, mas que contam dentro do lar com um único responsável pela criança. Além disso, a gente também olhou para, né, sempre o próximo critério exclui tudo que já considerou nos anteriores, né, para as famílias com mães com potencial econômico, ou seja, que estão acima da faixa de pobreza e que poderiam trabalhar e que declaram desejo em trabalhar se elas tivessem, né, um acesso adequado à creche, que é um direito da criança e também do adulto. E, finalmente, nessa nova versão, a gente incluiu as crianças com deficiência, então, a estimativa de crianças com deficiência que não estão nos critérios anteriores, né? Porque as que já estavam nos critérios anteriores foram consideradas. E para construir, então, a gente usou uma série de fontes, né, de dados, desde as informações demográficas, os microdados da PNAD, os dados de SIM e SINAM, estimativas populacionais, enfim, uma série de bancos de dados para a gente conseguir construir, né, o que eu vou apresentar aqui adiante. Bom, gente, segundo o IBGE, nós temos aproximadamente 9.900.000 crianças de 0 a 3 anos no Brasil, claro, considerando aquela data de corte, né, que a gente sabe de março, a gente que poderiam, então, né, acessar ou demandar, né, uma vaga por creche. E aí, deixa eu só conferir, os meus slides estão passando certinho, tá, né? Então, tá tudo certo. Tudo. Tá certo, né? Então, desses 9 milhões e aproximadamente 900.000 crianças, a gente foi investigar quantas
estão dentro desses critérios, né? Então, quando a gente olha para as crianças em situação de pobreza, que é o primeiro grupo, a gente encontra ali um percentual de aproximadamente 1,3 milhões, né? Então, 1.300.000 crianças, mais ou menos, estão dentro, né, desse critério da linha de pobreza. Excluída, né, passando, então, para segundo critério, que são as famílias monoparentais, mas que não estão incluídas dentro da linha da pobreza, nós encontramos outras 530.000 crianças no nosso país que são filhos ou filhas, né, de um adulto que é o único responsável, cuidador dentro do seu lar. Ué, deu algum problema aqui. Isso mesmo. Dentre as crianças não pobres pertencentes a famílias não parentais, mas naquele critério de que estão em idade economicamente ativa e, portanto, a mãe poderia estar no mercado de trabalho caso essa vaga estivesse disponível, a gente encontra outras 2,5 milhões de crianças que poderiam, né, ser priorizadas para acessar o direito à creche. E aí, quando a gente fala, né, excluindo todos esses critérios, a gente ainda olhar para as crianças com deficiência, nós teríamos ainda mais 162.000 crianças que poderiam ter, né, um acesso prioritário à creche, caso essa criança tivesse identificado e essa vaga fosse disponibilizada ali no território, dentro do município. Bom, então, olhando, né, para todo esse contexto desses vários critérios, nós temos, o tópico desse slide saiu errado, tá, gente? Nós temos, num total daquelas aproximadamente 9.900.000 crianças, 4,5 milhões, né, que estariam dentro de um desses 4 critérios de priorização. E aí, gente, aqui, né, um pouco para a gente olhar isso em termos percentuais, dentro, né, dessa composição do INC, o segundo maior volume de crianças por critério é a pobreza. Então, 13% das crianças se enquadram nesse critério de pobreza. Depois, a gente tem a monoparentalidade, ele é o terceiro, né, em termos de volume, o terceiro maior critério em termos de expressão do total de crianças, né, no nosso país. Depois, o maior dos critérios de volume, né, de crianças, que são as mães economicamente ativas e que poderiam estar no mercado de trabalho caso essa vaga estivesse disponibilizada, e depois outros 2% de crianças que são crianças com deficiência. Acho que a questão das mães economicamente ativas é importante a gente dizer, porque a creche, a gente sabe, hiperdefensora, é um direito da criança e tem uma série, né, de elementos de desenvolvimento e da relevância, né, da criança estar nesse contexto e fazer frente ao seu direito para poder vivenciar esse ambiente, mas a gente sabe que também, na outra dimensão, né, na dimensão da mãe ou do pai, estar no mercado de trabalho também é uma alavanca para a ruptura da pobreza, né? Então, da situação de vulnerabilidade, muitas vezes da pobreza multidimensional. Então, por isso que a gente, esse critério está presente aqui. E aí, aqui um pouco, né, da distribuição da composição do INC ao redor do Brasil. E o que a gente queria falar um pouquinho, dado que a gente está num seminário aqui da região sul, é olhar, né? A gente, olhando para as 5 regiões do país, percebe que a gente tem diferentes contextos, né? Muitas realidades. Então, por exemplo, na região Nordeste, um peso muito grande de crianças, né, que compõem esse critério de priorização, que estão em situação de pobreza, né? Quando a gente vai aqui para a região sul, a gente vê que o perfil da região sul é diferente, né? Ele tem um volume menor de crianças que estão em situação de pobreza, e aí a gente tem
dois grandes, né, marcadores. O mais expressivo são as mães em idade economicamente ativa, que poderiam estar no mercado de trabalho, e também a questão da monoparentalidade. Então, o perfil da região sul, claro, ele se parece um pouco mais ao centro-oeste e ao sudeste. Ele é marcado, né, por uma configuração, né, em que a gente tem um volume menor de crianças em situação de pobreza, o que não quer dizer, por óbvio, né, que essas crianças não tenham que ter o seu direito atendido. E acho que uma segunda questão das desigualdades, ela está posta quando a gente olha um pouco, né, dentro dessa composição de prioridades, dos critérios, as diferenças entre a população urbana e a população rural, né? Quando a gente olha ali para a população rural, o critério, né, pobreza, ele é muito mais expressivo do que as outras dimensões. Já quando a gente está olhando para a população urbana, ele se assemelha um pouco ao desenho, né, aqui que a gente estava falando da região sul, aonde as mães economicamente ativas, em idade economicamente ativa, são mais expressivas, né, do que o restante, né, dos critérios de priorização. Bom, e aí, olhando para essa estimativa, né, esse estudo que visibiliza, né, e quando um gestor precisa organizar a sua demanda, né, organizar a sua rede, pensar como é que ele distribui, né, e organiza esse crescimento, né, de oferta de vagas, a gente entende que olhar e entender e compreender a realidade e quantas crianças se enquadram desse critério de priorização pode ajudar esse gestor a melhor organizar, né, a sua crescimento, né, ou organização, né, de vagas dentro da rede. Mas uma das coisas que também deixou a gente bastante curioso era entender, bom, tem ali aproximadamente 4,5 milhões de crianças que estão dentro desses 4 critérios e que poderiam ser priorizadas. Será que isso está acontecendo, né? Então, quantas, de fato, dessas crianças que estão dentro desse critério estão frequentando, de fato, uma creche? Ou seja, elas estão dentro do critério, mas, de fato, elas já têm acesso ou não têm acesso. E aí a gente foi entender, né, como é que isso acontece e estudar um pouco a partir ali das perguntas da própria PNAD e de outros levantamentos, quais são os principais motivos para que as crianças não estejam acessando, né, o seu direito. Então, hoje, mais da metade das crianças, então 57,1% das crianças que estão enquadradas dentro daqueles 4 critérios que a gente mostrou, não estão frequentando a creche. Isso a gente está falando do ano de 2023. E quando a gente olha para os motivos, o principal, né, o primeiro que aparece na lista é a distância da unidade, né, ou a ausência da creche ali na localidade, né? A gente sabe que esse é um problema bastante presente em vários dos municípios brasileiros. O segundo motivo declarado é a falta de vaga. Depois disso, algumas famílias trouxeram a falta de dinheiro para pagar mensalidade, entendendo que talvez naquele espaço, né, só exista uma rede privada, ou outros elementos como transporte, materiais. Também há um grupo significativo de opção dos pais, e aí a gente não consegue saber claramente, né, se é uma opção porque os pais desconhecem o direito, ou se é uma opção porque ainda que eu conheço o meu direito e tenha uma vaga disponível, eu, pai ou mãe, né, decido que não quero, né, que a criança esteja frequentando uma creche. Questões de saúde ou deficiência, né, que aqui dentro do INC é considerado, né, um critério, e há também uma parte que diz que a escola não aceita a criança por conta da idade. A gente sabe que algumas redes
tem práticas, né, que inclusive são práticas que não atendem o que está posto na Constituição, mas, puxa, só pode matricular na creche após 2 anos, após X idade, ou após a criança estar andando. Tem uma série, né, de questões que acontecem ali nos diferentes contextos do nosso país, que fazem com que a criança, de fato, não acesse plenamente o seu direito. E aí, acho que tem uma reflexão importante de que o Brasil, historicamente, vem fazendo melhorias muito robustas, né, no crescimento do acesso ao direito, né, ao longo desses últimos anos. Mas, de fato, a gente carece ainda, né, de mecanismos que corrijam as desigualdades que estão colocadas. E a gente, para fazer, né, essa correção das desigualdades, precisa ter muita clareza para conseguir organizar de forma estratégica, né, as redes. Quem são essas crianças, aonde elas estão e como é que a gente poderia, então, fazer valer para justamente esse grupo que compõe esses critérios de vulnerabilidade não estar, né, distanciado dos seus direitos. É mais do que 50%, né, dessas crianças. E compreender os diferentes contextos, né, e as diferentes necessidades de oferta, porque o Brasil, ele é múltiplo, né, as infâncias são múltiplas e as necessidades também. Muitas vezes, a ausência, né, do direito, ela está conectada com essa multiplicidade, né, de contextos e de infâncias que a gente tem no nosso país. Bom, e aí, claro, né, gente, acho que os debates já trouxeram bastante disso, mas é super, e Pedro falou também, né, é super importante a gente ter esse instrumento, então a gente está bem feliz com esse anúncio de lançamento do módulo, que vai trazer, né, de uma forma um pouco mais organizada a demanda por creche. Daqui da Fundação, a gente tem sido vocal em dizer, a gente está agora, né, nesse momento de aprovação de um novo Plano Nacional de Educação, e a gente entende que o Plano Nacional deveria trazer uma meta que estivesse ancorada na demanda, né? Mas que essa demanda fosse uma demanda qualificada, no sentido de que todas as famílias conhecessem os seus direitos e pudessem demandar e tivessem visibilidade, né? Para que aí sim a gente pudesse construir uma meta que se alinhasse mais aos diferentes contextos, né? E não uma meta única que talvez seja pequena para uma realidade, muito grande para outra, né? Então, esse módulo de organizar essa demanda de creche e dar visibilidade para quem são essas crianças que ainda não estão, e a gente está vendo que uma parcela significativa delas estão dentro desses 4 critérios, para poder trazê-las, né, para dentro, né, da educação infantil. E aí é por óbvio, né, a estratégia de levantamento da demanda também, né, ancorada nos planos municipais de educação, a busca ativa dessas crianças até 3 anos, né, por que ela não está? Ela deveria estar, ela gostaria de estar, né? Como é que a gente faz para trazer essas crianças para dentro desse ambiente, caso, né, seja de fato uma necessidade, um desejo, né, da família. E, claro, as ações para informar as famílias sobre o direito à educação infantil, não só informar sobre o direito, mas valorizar, entender, né, esse direito e o quão relevante ele é na trajetória de vida da criança. E, de novo, como a gente falou, a gente está muito buscando fazer essa inversão em que o PNE olhe para, de fato, esse atendimento da demanda, porque a gente sabe que isso pode mudar bastante, né, dada a diversidade do país. E, finalmente, a gente está falando bastante aqui de demanda, de acesso, mas nós somos defensores, como todos os que estão, né, aqui nessa mesa de plano de parâmetros nacionais de qualidade, defensores, né, de que acesso e qualidade eles caminham juntos e que não há como a gente falar de qualidade sem falar em equidade, né? A gente não pode deixar nenhuma das crianças para trás. É isso. Obrigada.
Obrigada, Marina. E muito bom a gente ver falas que se complementam tanto, né? A gente teve isso de manhã em algumas mesas e esse índice de necessidade de creche tem tudo a ver com a fala de Pedro e principalmente com o negócio da fila que eles estão fazendo, né? O plano de gestão da fila. Eu acho que é muito interessante para nós vermos os invisíveis ficarem visíveis e de uma maneira clara e delimitada, como você apresentou agora. Então, é muito bom termos todas essas ações. E agora eu passo para a minha amiga aqui, Carol, para falar da parte dos indicadores. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Carol Velho, estou oficial de educação infantil do Unicef no Brasil, fico baseada em Brasília. E o Unicef, não sei se todo mundo conhece, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né? Nós somos um braço da ONU que luta no Brasil pela garantia do direito, de todos os direitos, né, de bebês e crianças, e da infância, dos adolescentes, enfim, né? Aqui, nossos amigos, nossos colegas, né, Pedro e Marina, olharam e evidenciaram a questão da demanda, né? E eu vou me ater a um processo que é o processo da qualidade. Como a Marina falou, não existe como dividir isso, né? Não existe ações de colocar as crianças para dentro de creches e pré-escolas numa visão de amontoar as crianças, né, e não dar realmente o verdadeiro espaço psicológico, o espaço físico necessário e importante para as crianças, né? O espaço pedagógico, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o INDIC e sobre a atualização do INDIC, deixando claro que isso é uma ação do MEC, em parceria com o Unicef, a Ação Educativa e a Fundação Itaú. Meus colegas da Fundação Itaú estão ali atrás. Muito obrigada também por terem vindo, estarem aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aí. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atualização. Eu acho que todo mundo conhece. Quem não conhece, levanta a mão. Acho que todo mundo conhece. Os indicadores de qualidade da educação infantil, eles são um documento lançado em 2009, uma proposta de autoavaliação institucional, ou seja, a unidade de educação infantil realizando a sua autoavaliação. Quando eles foram lançados e logo depois as universidades fizeram um esforço para que a gente fizesse um levantamento de como os INDICs estavam sendo utilizados, né? A gente sabe que, para chegar no chão da escola, muitas vezes esses documentos levam um tempo. Eu lembro que, em 2011, muitos municípios ainda não conheciam as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né? Então, o INDIC também foi a mesma coisa. A gente chegava em 2011, 2012, em muitos municípios que ainda não tinham utilizado, que não conheciam, né? O INDIC de 2009, ele tem 7 dimensões. Acho que a professora Márcia, a professora Maria Bacilli, né, falou um pouquinho quando falou do INDIC paulistano.
Mas o INDIC Nacional tem essas 7 dimensões e 110 perguntas abertas e fechadas, que formam indicadores, né? A partir de uma metodologia que se utiliza das cores do semáforo para avaliar o que se faz na instituição nessas 7 dimensões, né? Então, proposta pedagógica, saúde, materiais, formação de professores, cooperação com as famílias, interações, multiplicidade de experiências. Então, essas dimensões são avaliadas a partir, né, dessas 3 cores do semáforo. Para essa autoavaliação acontecer, a metodologia também coloca que a gente precisa convocar a comunidade escolar, ou seja, a participação das famílias, dos funcionários, dos profissionais, precisa estar garantida, para que a gente escute, considere todos os saberes dessa comunidade, né? A gente tem o verde, que daí é isso, né? Se tem uma estratégia, uma atitude que está bem consolidada, então a gente sinaliza ali com plaquinhas verdes, ou pintando de verde a bolinha, né? Amarelo, para aquela estratégia, né? Aquela ação que ainda precisa ser melhorada, e vermelho, para uma ação que não acontece, deveria acontecer, mas não acontece, uma atitude que precisa ser melhorada. E, a partir disso, se constrói um plano de ação para a melhoria da qualidade naquela unidade. Tá? Então, recapitulando aqui. Eu queria explicar um pouco como é que o Unicef tem usado, né, tem implementado, tem conversado, dialogado com os municípios sobre o INDIC, ou seja, o Unicef no Brasil utiliza o INDIC sistematicamente desde 2017, quando ele inclui no selo Unicef, que é uma grande estratégia, os indicadores de qualidade da educação infantil. E aí, o selo trabalha com muitas ações, uma delas é estar na escola aprendendo, e dentro dessa ação, né, desse resultado sistêmico que a gente fala, a gente diz para o município, você que aderiu ao selo Unicef, e aí a gente trabalha com Norte e Nordeste, são 18 estados do país, né? A gente fala lá, olha, você aderiu, então você, na educação infantil, precisa realizar o INDIC em pelo menos 30% das suas unidades de educação infantil e participar de uma formação online sobre a avaliação do atendimento na educação infantil. Então, isso desde 2017 acontece, a gente já tem 2 ciclos do selo utilizando o INDIC, e o último ciclo, que é esse ciclo que eu trago os dados, então, entre 2021 e 2024, a gente teve mais ou menos, um pouco mais de 19 mil concluintes desse curso da autoavaliação, que, inclusive, é uma parceria com a Avante. A Avante produziu, nos ajudou a produzir esse curso. Então, temos aí, né, dentre esses municípios, são 2.023 municípios que participaram do último ciclo, e tivemos mais de 22 mil unidades de educação infantil, utilizando o INDIC. Utilizando o INDIC, e aí a gente fala, você precisa
realizar o INDIC em pelo menos 30% das unidades, durante este período de 4 anos, 2 vezes. Então, a gente faz o que a gente chama de 2 medições do INDIC, né, durante os 4 anos, que são os 4 anos do governo municipal. Okay? Isso tudo para contar que o INDIC impulsiona aquele município para que ele receba a certificação do selo Unicef, né, que certifica municípios que avançam em seus fazeres políticos, né, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da assistência, para crianças e adolescentes, né, melhoram os seus indicadores. A gente tem uma outra estratégia, que é a Unidade Amiga da Primeira Infância, que também utiliza o INDIC. A gente olha, né, para saúde, educação e assistência social dentro dessa estratégia em específica. A gente tem 3 grandes dimensões, né, que é o fortalecimento de capacidades e competências de profissionais que lidam com bebês e crianças pequenas, uma gestão baseada em resultados, e aí o INDIC nos ajuda, né, nessa gestão, e no fortalecimento da intersetorialidade, que é um tema complexo, desde dados, como o Pedro trouxe, né, até questões mais simples, ou que deveriam ser mais simples, e que a gente sabe que não necessariamente é dentro do município. Onde acontece a UAP? A UAP acontece em 7 capitais. A gente tem, participando dessa estratégia, 424 unidades de educação infantil que aderiram voluntariamente, né? E aí a gente tem Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Cada uma desses municípios aderiram 80 unidades de educação infantil. Salvador teve 138 nesse último ano da estratégia. E aí, mostrando aqui para vocês um pouquinho o que acontece. A metodologia do INDIC é utilizada e a gente pede para que as unidades registrem essa autoavaliação, então fazem todo o processo metodológico e depois tem um sistema que elas registram as informações e as estratégias que elas criaram para melhorar cada um dos indicadores mal avaliados ou bem avaliados. Ou seja, se eu estou verde, o que é que eu faço para permanecer verde? Qual é a estratégia que eu utilizo para que esse meu indicador continue verde? Se eu estou vermelho, qual é a estratégia que eu elaboro para sair do vermelho, né? E essa estratégia é compartilhada, é algo que é compartilhado nesse painel que consolida as informações. Ou seja, a gente não tem a informação de uma unidade. A gente tem aqui a informação das 7 capitais, e aqui eu trouxe a dimensão 2, multiplicidade de experiências e linguagens, que vai falar, né, sobre, por exemplo, o segundo tracinho ali, que é a relação criança e natureza, que foi super mal avaliado, digamos assim, é o que tem mais vermelhinho, e aí a gente mostra para a Secretaria Municipal, olha, as unidades que estão participando estão dizendo que o tema criança e natureza é um tema que está vermelho. O que a gente pode fazer para apoiar as unidades? Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura, a gente precisa desemparedar as crianças, a gente precisa organizar, ampliar repertório
dos profissionais para que a gente possa garantir experiências com a natureza, enfim. Então, mostrando um pouquinho aqui como é que o Unicef vem apoiando as redes com o INDIC. E aí, a partir disso, né, a gente consegue evidenciar de que o INDIC, né, ele tem uma importância enquanto uma metodologia de autoavaliação para muitos municípios, de forma inédita, quando a gente fala para isso ser feito de uma forma sistêmica. Ou seja, município, por favor, chame suas unidades, explique como é que o INDIC funciona, como é a metodologia, e vamos ver quem adere para fazer isso de forma sistêmica, né? Como é que a gente estreita a relação e o olhar para o território a partir do INDIC. E, entre outros resultados mais qualitativos, né, o fortalecimento do planejamento participativo, né, quer dizer, do movimento social, das famílias, dentro das unidades também. E aí, eu vou contar para você, eu tenho mais 3 minutos, sobre a atualização do INDIC, né? Então, a gente tem, como eu disse, em parceria MEC, Ação Educativa, Unicef e Itaú Social, a gente tem um compromisso que foi firmado, né, no Seminário Nacional dos Parâmetros, que aconteceu em novembro do ano passado, em Brasília. A gente firmou um compromisso para atualizar o INDIC, olhando para essas 3 grandes premissas, ou seja, os novos parâmetros de qualidade e equidade, né? A gente não vai ter um espelhamento desses parâmetros no INDIC, não é isso. Mas o INDIC precisa ser atualizado à luz dos parâmetros e das diretrizes operacionais. Inclusive porque os parâmetros, né, a gente tem a dimensão 4, que é a de avaliação, que diz da autoavaliação institucional. A gente tem uma premissa, que é a manutenção da metodologia, ou seja, a participação social e democrática e a metodologia dos faróis. A gente não vai mexer na metodologia, ok? A gente está olhando para as dimensões e os indicadores, mas a metodologia se mantém. E o diálogo com unidades de educação infantil, ou seja, nós vamos atualizar, mas a gente vai fazer um pré-teste com unidades nas 5 regiões do país, com essa versão que está em andamento, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente está. A gente escutou experiências com o INDIC, ou seja, São Paulo tem uma experiência de 10 anos de indicadores próprios. Então, a gente escutou São Paulo. Escutamos Salvador, que também tem INDICs próprios, né, desde 2000 e já tem 2, desde 2015, já revistos em 2022, atualizados, né? A gente tem INDIC no Espírito Santo, a gente tem INDIC do Distrito Federal. Então, conversamos com experiências, né? Mandamos uma versão 0, digamos, a gente chamou de versão 0, para especialistas, para que pudessem fazer leituras e já mandar, né, algumas contribuições. Isso aconteceu em fevereiro. E, neste momento, a gente, essa leitura está sendo feita por parceiros estratégicos, que é quem? Undime, Consec, a própria UNCM, né? Então, listamos Avante, RNPI, Avisalá, enfim, parceiros estratégicos que, inclusive, participaram também da construção do INDIC em 2009.
né? Depois dessa leitura, a gente vai ter uma reunião presencial em São Paulo, nos próximos dias 22 e 23 de abril, trazendo esses parceiros estratégicos para que eles possam nos contar, né, da leitura que fizeram, das críticas e sugestões, para a gente, daí, preparar essa versão, que seria a versão pro pré-teste. E aí, para uma testagem em unidades de educação infantil. A gente já tem... estamos dialogando com algumas secretarias, entre elas Florianópolis, que está aqui, Belém, Maranhão, Rio de Janeiro e, possivelmente, ou Brasília ou Cuiabá, para que esse pré-teste aconteça daí nas 5 regiões. E uma publicação e divulgação daí desse INDIC atualizado no final do ano. É importante dizer que, tanto que o LEPS está fazendo com os parâmetros, quanto o INDIC das águas dos campos das florestas, a gente tem tido um diálogo, estamos ajeitando, né, para que isso não sejam 3 ações descasadas. Ou seja, o INDIC, a atualização do INDIC sai antes do INDIC que está sendo construído. Como é que o INDIC que está sendo construído vai considerar a atualização? Então, esse diálogo, né, está acontecendo. A gente vem conversando com a professora Ana Paula, a professora Luciana, que está ali, no âmbito da coordenação. É isso, muito obrigada. E a gente espera que a região sul, vocês, após toda essa atualização, no ano que vem, possam incorporar os indicadores de qualidade dentro das suas ações pedagógicas. Tchau. Não sei se vai ter tempo. Você quer falar? Bom, eu acho que a apresentação de Carol reforça... A gente tem discutido muito a avaliação da e na educação infantil, né? E eu acho que ter os indicadores e usar os indicadores, eu falo com a experiência particular de Salvador, que já faz isso há algum tempo, e já revisou, inclusive, incorporando dimensões que, com certeza, vão estar no novo INDIC, é fundamental, porque você, para avaliar as crianças, se você não tem uma ideia do que é oferecido para elas, essa avaliação fica prejudicadíssima, né? Então, avaliar a instituição antes de avaliar crianças é fundamental, a gente saber onde estão essas crianças e o que é oferecido a elas, que oportunidades elas têm. Então, o uso do INDIC, e eu fico muito feliz de estar sendo feita essa revisão, porque pós-pandemia, pós-BNCC, pós-parâmetros, a gente tem muito mais a discutir e a avaliar dentro das unidades. Então, acho que é fundamental, e espero que, em novembro, quando esse material chegar, que as instituições façam suas avaliações. Isso é básico para, se você quiser entrar no outro momento de avaliar crianças e avaliar o desenvolvimento. Fale. Olha, a dimensão território e equidade é uma dimensão nova e que estará no próximo INDIC. Então, acho que é importante dizer isso, né? Os parâmetros de qualidade e equidade também já estão incorporados no momento que a gente precisa autoavaliar esse território e o que a gente está ofertando em termos de equidade, né? Então, eu acho que, nesse momento, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a Carol, Marina e Pedro pelas participações sempre muito boas. Agradecer ao auditório, que esteve aqui conosco esse tempo, né? Agradecer a Rita, porque nunca é demais dizer como aquela pequenina faz a diferença, né? Eu digo a ela que, se a gente tivesse 2 Ritas, o mundo era outro. E
eu queria salientar a importância dessa mesa, porque discutir dados num país como o nosso, grande, diverso e desigual, e que não tem nada unificado, não tem unificado em nível nenhum, você ter dados, como é que a gente faz políticas, como é que a gente estabelece planos, como é que a gente traça caminhos se a gente não tem esses dados. Então, eu acho que essa mesa ela é fundamental para mostrar a gente a importância de ter dados que sejam confiáveis, que unifique, né, tanto nos entes federados, você tem município, Estado e União, quanto nos serviços. Quer dizer, você não pode pensar em primeira infância, em crianças, sem pensar em saúde, em assistência, em outras áreas que afetam o desenvolvimento dessa criança. E a gente não tem isso. Então, esse esforço enorme, eu acho assim, gigante o que está sendo feito no MEC, nessas iniciativas, essa valorização de quem está fora do sistema. A gente só olhava para quem já estava dentro. Então, você ter isso, esse último que Pedro trouxe, né, da fila, de você ver quem está fora, dá para a gente, cria um elemento de pressão para os municípios muito claro, né? Você vai ficar sabendo quem é que está precisando entrar e está querendo entrar e não consegue. Então, eu acho que isso é uma tarefa sim, urgente, e eu estou só agradecendo minha parte, não se preocupe, não, que a gente abre. Estou pagando a pena de ter chegado atrasada. E dizer que isso é muito, muito importante. É muito importante para a Undime, é muito importante para a UNCME, ter esses dados e trabalhar com eles, usar eles como base para os planejamentos. E dizer que, de novo, que o papel de Rita nisso tudo é essencial. E estamos abertos para perguntas. Momento agora de abertura para perguntas, caso fiquem à vontade, por gentileza. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Christopher, sou aqui da universidade. Qual tem sido a resistência dos municípios em aderir ao INDIC? Acho que está. Christopher, né? Eu não sei se eu tenho essa resposta, até porque a gente nunca fez um grande levantamento nacional para entender quem utilizou, quem utiliza, né? No âmbito do Unicef, a gente tem essa experiência no Norte e Nordeste, em 2023 municípios e nas 7 capitais. O que eu posso dizer é que, quando a Secretaria Municipal e a unidade entende a importância da autoavaliação institucional, ela adere e faz. Quando a unidade, quando o gestor da unidade, diretor, diretora, pega o INDIC e olha aquilo como uma possibilidade de diálogo com as famílias, né? Porque a gente fala muito que os indicadores, eles são formativos. Então, não é só uma autoavaliação, ele é um processo formativo dentro da unidade. E aí, assim, acho que, não sei se eu tenho essa resposta, quem nunca aderiu, ou a adesão das unidades não é feito por quê, né? Eu acho que eu tenho algumas possibilidades. Uma delas é, quando a secretaria, como foi feito em Salvador, coloca no calendário que existe um período para se realizar o INDIC, e que a escola
para 1 dia, 2 dias, para essa realização acontecer, isso pode ser mais fácil para a unidade, né? É muito difícil a unidade, às vezes, convocar a comunidade no sábado, ou enfim. Isso pode estar em calendário. Em São Paulo também é feito assim, está no calendário. As unidades sabem que, durante aquele tempo, 2, 3 meses, eles têm para, em 1 dia, 2 dias, chamar a comunidade e realizar a autoavaliação. Então, isso pode ser um impeditivo mesmo. Às vezes, a unidade não consegue ter esse tempo para parar para fazer a autoavaliação. Eu acrescentaria que, se não houver adesão do órgão gestor, é muito difícil. É muito difícil porque muitas das coisas da avaliação respingam no órgão central. Essa foi, inclusive, uma das reivindicações das escolas, quando a gente fez, lá em 2015, em Salvador, o primeiro INDIC de Salvador, já adaptando o de 2009 para a realidade de Salvador. Quando se avaliou agora para fazer a revisão, e a secretaria já participava. Uma das coisas que aconteceu foi isso. Mas a gente não tem como cobrar da secretaria o que a secretaria precisa fazer para melhorar as condições da unidade. Algumas coisas são da unidade, outras coisas só com a secretaria. Então, se a secretaria não adere, o gestor não vai conseguir fazer, porque muita coisa vai depender dessa relação. Então, eu diria que a adesão do órgão gestor é crucial para o INDIC acontecer nas unidades. Complementar também, se me permitirem? Oi, Pedro, pode falar. Posso complementar? Não, eu acho que a gente tem uma questão, não vou falar propriamente dos INDICs, mas acho que um ponto que a gente trouxe nessa mesa é que quando a gente está falando de dado, o dado ele é um recorte da realidade. Então, o dado ele não é a realidade em si. Quando a gente coleta uma informação, quando a gente coleta um dado, a gente está vendo uma realidade que a gente gostaria de ver, né? Então, eu acho que existe hoje uma sensibilidade, principalmente quando a gente fala de dados de crianças, por exemplo, que estão fora da creche, é que a gente está com uma realidade que acaba sendo muitas vezes confortável para o gestor saber somente, por exemplo, dessas crianças que já estão na creche. Ter essa visualização das crianças ribeirinhas, das crianças quilombolas, dessas crianças que hoje ainda não têm, que não estão nesse recorte da realidade, é algo novo e é algo que tem dado medo para os gestores, que traz para eles uma necessidade de passar a olhar para esse dado. Então, por enquanto, ele pode falar, eu não preciso criar creches em algumas zonas, não preciso me preocupar com a atenção de algumas crianças, porque ele não tem esse dado, ele ainda não tem esse indicador que está mostrando essas crianças para ele. Então, a partir do momento que ele sabe que se eu começar a implementar os INDICs, se eu começar a coletar esses dados, ir atrás desses indicadores que estão me mostrando informações que talvez eu não queira enxergar, eu crio uma responsabilidade para mim mesmo de me preocupar com essa criança, me preocupar com o direito dessa criança. Então, a gente sabe hoje que, às vezes, entre a escolha de abrir, por exemplo, uma escola de ensino médio, abrir uma creche, o gestor ele acaba tendo que escolher por uma escola ele acaba escolhendo uma escola de ensino médio ao lugar da creche, né? Só que é isso, ele não tem hoje, por exemplo, alguma visualização de quais são essas crianças que estão precisando da creche, que crianças são essas que querem esse direito, que têm esse direito, né? Então, toda vez que eu acho que a gente entra nessa discussão de passar a ver novas informações, de coletar novos dados, a gente está dando visibilidade para pessoas que até então não tiveram e não foram visualizadas e não foram priorizadas na construção das políticas até hoje, né, na história do nosso Brasil, né? Sei, mais alguém, gente? Boa tarde, Pedro, aqui é a Samara, sou professora aqui da Rede Pública de Curitiba, pesquisadora, também aqui na Universidade Federal do Paraná. E a minha pergunta são sobre os dados, Pedro. Duas coisas que me chamou bastante atenção sobre as informações. Uma é entender se esses dados também
trazem a questão de raça. Quando você fala sobre essas crianças que estão fora, se a gente tem essa informação de dados mesmo, não no caso só de, vamos falar de Curitiba, né? Não vamos ter esse dado aqui dentro de uma cidade urbana em relação a quilombos, as cidades, comunidades ribeirinhas. Então, como esses dados trazem a questão de raça também nessas informações. E um outro dado que eu queria saber se vocês estão pensando, se tem essa informação, é quando a gente pensa na educação infantil, numa realidade em que essas crianças que estão fora, né, que é a informação que vocês querem trazer também, estão sendo trazidas da educação infantil para dentro do espaço da escola, e essa informação contabiliza também como essa educação infantil, que não tem a estrutura, o CMEI, a creche construída, dentro do espaço da escola. Porque essa é uma realidade, não só do nosso município, mas de muitos outros, em que, com esses números e dados, dizendo que a fila de espera de crianças precisando de vagas, estão sendo trazidas para dentro de um espaço que não é pensado para a educação infantil. Então, como que essas informações estão sendo colocadas em dados? Como essa educação infantil nesse espaço pensado para ela e como essa educação infantil colocada dentro de um espaço escolar. Boa tarde, professora. Acho que começando pela primeira pergunta, a gente hoje tem essa preocupação com informações relacionadas à etnia e raça dessas crianças, né? Então, tanto no âmbito do Comitê da Primeira Infância, a gente tem o Ministério de Igualdade Racial que puxa essa pauta, principalmente porque hoje, quando a gente fala de integração de informação e de criação de bases, a gente não tem hoje uma base que faz essa associação entre a criança, o estudante e a sua etnia, a sua raça, de forma consolidada. Então, é uma das informações que a gente está colocando dentro desse conjunto mínimo de dados da educação básica, que a gente quer que passe a ser informado e coletada essa informação, justamente que a gente entende que é uma informação que é relevante, principalmente quando a gente quer falar da construção de políticas educacionais com equidade, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que os estudantes que recebem o pé de meia, 73% são estudantes negros ou pardos, né? Com o segundo ponto, eu talvez tenha uma certa dificuldade, eu acho que não entendi 100% sua pergunta, mas qualquer coisa você me peça para refaça ela, mas o que eu entendi é que, eu acho que um primeiro ponto a gente está construindo aqui, da minha parte, então, de apoio à gestão, né, que é a área aqui que eu estou inserido dentro do MEC, a gente está construindo esse sistema para apoiar a gestão educacional. Então, como que a gente cria uma ferramenta que vai apoiar o gestor do município a organizar, mapear e levantar a sua fila e priorizar. Eu acho que é importante deixar claro que eu estou falando de um sistema para apoiar a gestão. E que esse sistema, de fato, ele não vai resolver o problema que é o acesso. Acho que a gente tem que entender que são duas coisas diferentes. Um sistema não cria vaga. Ele não vai fazer com que o município amplie as suas vagas. O sistema ele vai apoiar o município a fazer a gestão da demanda e como ele pode garantir justamente que as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, então, a partir de critérios de priorização claros e bem definidos, como que a gente prioriza e garante com que essa criança tenha o direito a quando houver uma vaga. Então, né, acho que um primeiro ponto é isso, é entender que a gente precisa, sim, continuar fazendo pressão para que tenha recurso da educação infantil para a educação infantil. Então, garantir que tenha, sim, investimento a partir de planos de expansão municipal, a partir da alocação correta do município para a construção de creches e pré-escolas. E que o sistema ele tem esse outro fator que é a fazer a identificação de quem precisa e quem está fora da escola, tá? Então, eu acho que é bom fazer essa preocupação
E que daí que também a gente tem esse compromisso que a partir do CPF, a partir desse identificador único, tentar localizar justamente quais são essas crianças que já estão dentro das vagas, então que é o que a gente quer com o sistema de gestão presente. Com o nosso sistema de fila das creches, a gente quer ter a visão da demanda manifesta e com a integração com outras bases de dados, por exemplo, com a de nascidos vivos da saúde ou a de registro civil dos cartórios, a gente conseguir ver a demanda potencial, ou seja, essa demanda que não está ainda numa fila e também essa demanda que ainda não está inserida do sistema educacional. Não sei se respondi. Eu queria. A gente não está enxergando se tem fila, gente. A gente não sabe se tem gente com a mão levantada. Eu queria só adicionar um comentário. Pode falar, Marina. Posso? Então tá bom, obrigada. Não, acho que é só também fazer um reforço sobre essa questão, né, da importância dos dados, inclusive da importância dos dados desagregados que conseguem visibilizar, né, a multiplicidade das infâncias no país e as questões étnico-raciais. Aqui no índice de necessidade de creche, por conta das bases, a gente não consegue, né, distinguir as questões étnico-raciais, mas, por exemplo, dentro da nossa plataforma PIP, Primeira Infância Primeira, a gente consegue olhar a população por raça, cor, etnia, para cada um dos 5.570 municípios, né? Mas acho que eu queria trazer um ponto, que é quando nós fizemos um estudo em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre o perfil das crianças na primeira infância dentro do cadastro único, né? Então, nós temos aproximadamente 18 milhões de crianças no país, de 0 a 6 anos, e cerca de 11 milhões estão inscritas no CAD único, então estão ali dentro do cadastro dos programas sociais. E quando a gente vai olhar para essa questão dos perfis das crianças que, por exemplo, estão privadas, né, dos seus direitos e invisibilizadas, a gente encontra muitas vezes a predominância de um perfil interseccional, né, que é da mãe, que está em situação de pobreza, que é preta ou parda, que muitas vezes é de uma família monoparental e que, no caso ali do cadastro único, que também não conseguiu concluir o ensino médio, né? Então, a gente olha justamente esse perfil interseccional que traz um pouco dos desafios estruturais, né, do nosso racismo estrutural e uma série de elementos das desigualdades do nosso país. E quando a gente vem aqui para dentro, né, da pesquisa, para olhar os critérios de prioridade de crianças que ainda estão, né, sem acesso à creche, a gente também vai revisitando, né, muitos desses desafios e vai compreendendo que a criança que não acessa o seu direito, ela está dentro aquele lugar que o Unicef bem diz, né, da pobreza multidimensional. Ela tem CEP, ela tem raça e etnia, ela tem uma série, né, de privações que fazem com que, além de tudo, ela também não consiga a vaga, né, na creche, por muitos motivos, inclusive aqueles que a gente apresentou aqui. Então, acho que um pouco esse reforço, né, da importância dos dados, porque eles vão trazendo essas desigualdades estruturais e vão colocando na cara de todos nós, enquanto cidadãos, cidadãs, e dos gestores, né, para poder fazer com que isso deixe de ser uma realidade que vai se perpetuando ao longo da estrada sem nenhum mecanismo, né, de indução para romper com isso. E acho que só para fazer um parênteses com a fala anterior da avaliação, Carol, de fato, a gente sabe, né, que quando os gestores aderem a qualquer tipo de avaliação, por maior que seja a resistência, em algum momento dessa jornada, eles passam a compreender o valor, né, desse movimento para a sua própria, né, saem daquele lugar do medo e passam a um lugar de contribuição e de um olhar mais crítico, né? Seja essa autoavaliação, e eu acho que os parâmetros trazem esse duplo lugar, né, da autoavaliação e da avaliação da oferta, que é um outro processo. Vi Ritinha hoje de manhã falando da ausência do INEP na mesa, né, da gente melhorar os nossos caminhos avaliativos para que as avaliações também, assim como os dados, passem a informar
seja via autoavaliação ou na composição com outras, né, modalidades, a informar esse processo de melhoria da qualidade, porque se a gente não medir, a gente não tem nem parâmetro, né, de por onde a gente começa, né? Então, quando a gente fala de dados, a gente está falando sobre isso. Quando a gente fala de avaliação, a gente está sempre falando de dar visibilidade para o que precisa, né, celebrar o que já vem sendo feito, mas também mudar, né, para melhorar o caminho das crianças do nosso país. Obrigada. Boa tarde. Eu quero agradecer as explanações. Acho que é muito importante que vocês trouxeram enquanto dados, enquanto informações municipais. E o curioso, e eu gostaria de ouvir tanto da Carol quanto da colega que acabou de falar, em relação a esses dados, né? E aí eu vou pegar a sua última fala, que é assim, olha, é muito importante que a gente tenha esses dados para que a gente possa dar visibilidade, e vocês trouxeram bastante dados, né, que o próprio MEC está organizando, conforme o colega já colocou, mas que vocês também usaram outras metodologias para dar essa visibilidade e esse diálogo com os municípios a qual vocês têm contatos. E aí eu gostaria de que vocês nos colocassem um pouco, ou esclarecessem, como é que vocês têm lidado com esses municípios? Porque o que a gente vem acompanhando desde manhã é assim, olha, cada um dos atores sociais precisam ter o compromisso com essa educação infantil, né? Isso é uma agenda política que é da sociedade brasileira que precisa assumir. E o que a gente está acompanhando é que o governo federal, por meio da CECADI, e aí o tempo todo nós estamos ressaltando a importância da Rita Coelho e da professora Maria Socorro, que estão lá à frente para nos ajudar a implementação dessas políticas, principalmente dos parâmetros e agora do INDIC, e o INDIC-CAF. Como é que vocês, então, têm se relacionado com esses municípios, e principalmente quando você traz esses dados aqui, olha quantos que aderiram aqui, porque o que a gente vai acompanhando no cotidiano, no dia a dia, com as professoras que estão aqui, os professores que estão acompanhando, parece que é uma outra realidade. Isso não chega lá no chão da escola. Essa realidade ainda não é concreta. E aí ela é muito dependente. Por quê? Porque é uma política que, apesar da gente falar do regime de colaboração, em última instância, depende dos municípios, dos seus gestores. Ou eles assumem essa política, ou não adianta agregar dados, trazer visibilidade, que isso não vai transformar em políticas práticas, né, a execução prática. Então, eu queria ouvir vocês, como é que vocês têm tensionado, né, e aí eu vou usar uma expressão que hoje de manhã a Rita falou, como é que tem se assumido frente a esses municípios? Qual o posicionamento? Olha, não adianta trazer as avaliações, você trouxe umas ali que eu fiquei impressionada, fiquei muito surpresa de saber como é que esses municípios te respondem sobre essas avaliações, quando está vermelhinho lá, o amarelo. E aí, qual é a concretude disso? E qual é o compromisso, então, que a Unicef, qual é o compromisso que a Fundação e demais colegas, as outras fundações, têm assumido, de fato, diante desses parâmetros, diante desse INDIC e diante dos municípios dos seus gestores, que estão em constante contatos com vocês? Então, assim, os movimentos sociais fazem as partes, vai fazendo essa mobilização, mas eu queria saber como é que vocês têm feito esse esforço e essa relação com os municípios para, de fato, os seus gestores assumirem essa política, não como política de governo, mas como política de Estado. Marina, quer falar? Eu falo primeiro? Como quer fazer? Falar, Caio, pego na sequência. Tá bom. Então, assim, o Unicef vem há muitos anos, né, principalmente com Norte e Nordeste, como eu falei, né, no âmbito do selo, impulsionando e dizendo para os prefeitos, principalmente, precisamos melhorar na entrega de políticas públicas de educação, de assistência, do que a gente oferta para crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala assim, incluímos o INDIC numa metodologia que o Unicef impulsiona há muitos anos,
Eu acho que é um compromisso que o Unicef fez lá atrás, inclusive, desde 2009, quando a gente construiu o INDIC, né, juntos, de incluir os indicadores numa ação concreta que o Unicef faz. Se você perguntar assim, o Unicef, como é que ele devolve para o município, né? A nossa prática é sempre no fortalecimento da política. Então, assim, não vamos fazer pelos gestores, né? Os gestores precisam também se comprometer com o progresso da política, seja ele curricular, seja ele de avaliação, né? De registros. E aí eu fico muito tranquila assim, no processo, no âmbito da educação infantil, em especial, porque nenhuma ação do Unicef com a educação infantil não é dialogada com o Ministério da Educação, nem, digamos assim, nem antes, em qualquer governo, né? Então, foi assim, por exemplo, de 2017 a 2021, no meio de uma pandemia, né? No meio de um governo que dificultou muito o diálogo, e aí o governo federal, e aí a gente dialogou muito com estados e municípios, né? Mas nenhum desenho. Então, por exemplo, no novo ciclo do selo, além do INDIC, a gente tem atividades, cursos que vão dialogar com a questão da educação antirracista. Isso é um compromisso, né, que a gente faz, declara e diz, olha, vamos impulsionar. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma das ações que o Unicef inclui no próximo selo para que apoiem municípios, para que a gente possa... Então, assim, isso daí no âmbito da saúde também, então, vacinação é um processo. A vacina, a gente sabe que caiu, aumentou um pouquinho, mas é algo que, por exemplo, a gente não pode falar só da primeira infância. Os adolescentes precisam ir se vacinar. E aí, quando a gente vai para a adolescência, caiu muito. Então, a gente faz combinados, né, com o governo, e aí tudo é para impulsionar para que o programa do governo, o programa da política pública possa ser implementado. Então, eu acho que é a resposta que eu consigo te dar nesse momento. Marina. Bom, obrigada também pela pergunta. Acho que cada instituição do terceiro setor, organismo unilateral, né, tem a sua forma de fazer, mas acho que tem um elemento comum de um reconhecimento enorme de que política pública quem faz é a gestão pública, e a gente está aqui como apoiadores, colaboradores, né, que vão, de alguma forma, ajudar a alavancar o que já é feito pelos governos, então, reconhecendo o papel, né, do território, do Pacto Federativo e assim por diante. Acho que só bem breve, assim, a Fundação, a gente trabalha de diferentes formas, desde gerando conhecimento ou produzindo dados. Aliás, o país não tem necessariamente um problema de dados, nós temos assim, né, bases fartas de dados, o que talvez a gente tenha uma dificuldade grande de transformar esse dado em informação e de que esse dado seja de fato utilizado, ou a integração, né, que a gente consiga visualizar de uma forma única. Então, vou dar alguns exemplos breves, assim, a gente participou do Conselhão e está participando de todo o processo do GT da primeira infância, numa incidência muito forte para ter a tal, né, a infraestrutura de dados integrados que consiga mostrar, né, a criança, uma única criança, um único CPF nas diferentes
frentes, então a gente está trabalhando ali, cooperando, fazendo incidência, a gente também trabalha no legislativo, então o PL da demanda, a gente incidiu muito para ele ser aprovado, ou um debate sobre o SAEB da educação infantil, como é que ele poderia ser qualificado para conversar com os parâmetros de qualidade e olhar para outros elementos que não só a infraestrutura. Então, dando exemplos, né? Até olhar realmente para outra dimensão, que é uma dimensão bastante desafiadora do nosso país, que é como é que as políticas vêm sendo implementadas, né? Então, os parâmetros, né, foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Isso, ali no chão da escola, se a gente não tiver um processo de implementação muito organizado e estruturado, né, não vai mudar a realidade, né, da criança, né, e ali da vida dos educadores e das unidades. Então, olhar para esse processo de implementação e também pensar caminhos de contribuição, né, que o terceiro setor, um organismo internacional possa dar, como estruturar um percurso formativo, que mobilize os gestores, porque os educadores sozinhos não dão conta de mudar a realidade de uma rede, né? Então, a gente precisa dos gestores, acho que Maria Tereza falou sobre isso, né? Ou alguém... Se os gestores não estão mobilizados, se as unidades escolares, os diretores, os educadores, a gente precisa de uma cadeia de atores que esteja engajado e fortalecido e capacitado e conhecedor para ser, né, potência dentro desse processo de implementação e muitos mecanismos de indução e de monitoramento e de avaliação desse processo, né? Então, a gente também trabalha com avaliação, com uma série de coisas. E eu acho que tem um ponto importante que muitos de nós também desempenham, que muitas vezes tentar facilitar o acesso a essas informações. Então, a gente tem plataforma, a RNPI tem plataforma também de dados para facilitar, né, o acesso à informação. Ou, por exemplo, a gente elaborou guias para os novos mandatos dos prefeitos, a RNPI mobilizou a Agenda 227, esses prefeitos. Eu acho que, de forma complementar, as diferentes instituições, incluindo a gente, vem trabalhando nesse bater-bumbo, chamar atenção para a importância da primeira infância, da educação infantil, das demais áreas, e facilitar a informação e cooperar, ajudar a implementação e fazer muita incidência para que não aconteçam retrocessos e que a gente possa ir avançando passo, né, pouco a pouco. Então, depois, quem quiser, a gente tem os sites do Primeira Infância Primeiro, por exemplo, para vocês darem uma olhada, que tem informação lá dos 5.570 municípios, dos 27 estados, do governo federal. Acho que a gente precisa semear, né, essa cultura de trabalhar a política pública, olhando, de fato, né, para essas muitas realidades, reconhecendo os múltiplos contextos, para qualificar as políticas, mas sempre sem deixar de entender e compreender que é a política pública que vai mudar a vida das crianças, e a gente está ali, né, para colaborar ou para sensibilizar, né, a sociedade sobre a importância dessas políticas e dos primeiros anos de vida e da educação infantil, no caso, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Mas é isso, gente, sem querer me alongar. Eu queria, do meu lugar, falar, só complementar, porque eu acho que isso que Marina traz, quem é responsável é a gestão pública, né? Quem é onde nós estamos, Organização da Sociedade Civil ou movimentos sociais, no meu caso, a Rede Nacional Primeira Infância, o que a gente faz é sensibilizar, é sugerir, é oferecer. No caso, eu, como Avante, a gente faz formação, e quando a gente faz formação de educador, que é chamado para fazer, a gente traz essas coisas. Quer dizer, como é que você vai formar professor do nada? Não. Você aí pensa na instituição, pensa na avaliação, pensa trazer os indicadores. Então, tudo isso acaba, no meu caso, acaba formando um pacote que eu ofereço quando eu sou chamada. Mas quem vai fazer é a gestão pública. Então, é importantíssimo o papel do MEC, o papel do governo do Estado, da Secretaria de Educação, e para chegar nos municípios, né? Ou, às vezes, é o município quem puxa, porque está com uma batata quente na mão, né? Quando o município, se tem uma rede articulada, uma rede formada, e ainda tem o papel das instituições formadoras, das instituições de pesquisa,
né, os grupos de pesquisa que produzem conhecimentos que mostram o que é preciso ser feito. Então, é uma ação muito... A pergunta de como é que sensibiliza, eu acho que é uma ação conjunta da sociedade. Quando se falou hoje de manhã que a educação infantil é um problema da sociedade, e, graças a Deus, ela parece que tem chegado nesse lugar, está sendo pautada como um problema social, não é um problema... E é um problema que tem a ver com a gestão, com a democracia do país, tem a ver com vencer desigualdade, tem a ver com o avanço do país no cenário mundial, né? Então, quando a educação infantil assume esse lugar, de repente, você consegue unir esses diferentes atores. A gente tem muita coisa favorável e que aponta avanços, né? E tem alguns obstáculos. Por exemplo, não ter um sistema nacional parece uma coisa... Não é, gente. Quando a gente tem um MEC de um lugar, o Estado fazendo outro, e os municípios outro, como é que você articula isso? Como é que você faz? Já é difícil qualquer política chegar na base, mas chegam. Por que em educação é mais difícil? Por que em saúde a gente já vê os efeitos, né, de uma política que tem 30 ou mais anos, né, de uma política integrada, está aí o SUS, está aí essa política nacional de assistência recém-feita, a gente não fez em educação. Então, a palavra do MEC fica meio que no ar, dependendo do entendimento dos estados, dependendo dos municípios. Isso tem que estar articulado. Isso tem que estar articulado, para você ter, dentro da gestão pública, uma unidade, uma coisa assim, sai do MEC, então... Vamos lá ver como é que isso chega aqui e como é que chega lá. E nós, de sociedade civil, o que a gente faz é tentar juntar essas pontas e ajudar, né, a oferecer caminhos. Todos os lugares que a Avante foi municípios, Salvador, é lógico, é o município do coração, é lá que a gente mora, é lá que a gente quer ver as coisas acontecendo, né, independente das gestões, independente do perfil político, mas eu digo que meu compromisso é com as crianças de Salvador e com os profissionais de educação de Salvador, mas, independente de Salvador, em outros municípios que a gente andou, a gente leva tudo. Vai fazer formação? Tá, vamos fazer formação. Mas cadê? Qual é a avaliação? Em que lugar está essa rede? Como que está essa rede articulada? Então, eu tenho que ter um mínimo de radiografia. E o INDIC me dá isso. Então, eu não vou só fazer uma formação. Eu vou fazer a formação, mas eu vou discutir a avaliação, eu vou ver quais são os materiais que estão sendo usados, eu quero saber da infraestrutura. Então, dependendo de como também os movimentos sociais e as organizações se posicionam, elas podem colaborar, mas elas não vão fazer a política pública. Quem faz é o poder público, né? Então, acho que o Sistema Nacional é uma bandeira urgente. Oi, boa tarde. Eu sou a Priscila, sou do município de União da Vitória, sul do Paraná. E a minha dúvida é mais ou menos o que vocês acabaram de responder. Então, a partir dos dados do INDIC, e quando a escola, o CEMEI, lá, constata a sua fragilidade, como responder essas fragilidades, né? Isso, às vezes, frustra o professor, o gestor lá da unidade, porque a gente identifica as fragilidades, mas a gente não consegue ter muita ação, porque a necessidade por vagas ela é real e ela tem pressa. Então, muitas vezes, são adaptados ambientes ali para que se possa dar a vaga para a criança, mas a qualidade daquele espaço demora muito para chegar, né? Então, a minha pergunta é isso que vocês já falaram, né? Vocês estão levantando os dados, mas fica a critério da gestão pública mesmo, olhar para isso, né? Mas que bom que tá tendo esse olhar, porque a gente fez essa avaliação há 10 anos atrás, quando eu estava em sala de aula ainda, fiquei 10 anos na gestão do CEMEI, e a gente tinha essa preocupação. Nós fizemos a avaliação, constatamos as dificuldades, a falta por exemplo, de janelas à altura das crianças, que elas possam observar o ambiente lá fora, né? A minha região é muito fria e muito chuvosa, então a nossa caixa de areia passava boa parte do ano molhada, as crianças não podiam brincar. Então, eram coisas assim que a gente foi resolvendo por conta própria, porque o poder público acabou não olhando para isso, né? Até a questão dos banheiros, eram poucos banheiros para o número de vagas que tinha na instituição. Então, a gente ficou feliz quando a vigilância sanitária autuou o nosso CEMEI, e aí o município teve que implementar mais banheiros, né? Então, são coisas básicas
que lá no chão da instituição fazem muita falta. E que bom que o INDIC vai apontar para isso novamente. O meu município faz 10 anos que não fazia essa avaliação, então espero que logo chegue e a gente possa realizar. Boa tarde, sou Joelma, aqui da Rede Municipal de Curitiba. A minha pergunta também vai ao encontro do que vocês têm trazido agora na última fala de vocês. O poder público é o responsável por colocar o INDIC em funcionamento, vivo e atuante dentro das instituições. Pensando nisso, o meu questionamento é o seguinte: por que dentro da leitura crítica dos parceiros estratégicos, a gente não tem a representatividade, e aí só se eu perdi essa informação aqui, dos próprios trabalhadores da educação, né? Por que os professores também não estão nessa leitura crítica, uma vez que a gente tem, dentro das redes profissionais capacitados, para fazer também essa discussão? Então, essa seria a minha pergunta. Se em algum momento eles também farão essa leitura crítica e também serão ouvidos nesse sentido de avaliar o INDIC. Como é seu nome mesmo? Joelma. Joelma, excelente pergunta. Eu considero, né, assim, se a gente olhar para como foi construído o processo dos próprios parâmetros, quando ele foi a público para que as instituições, e aí você, enquanto CEMEI, uma instituição, poderia dar lá a sua contribuição, né, para a leitura dos parâmetros. Quando a gente chamou os parceiros estratégicos, a gente entende que a Undime é a representação dos municípios. Não estou dizendo que é dos profissionais, não é. Não sei se teríamos tempo hábil para fazer o que os parâmetros fizeram, que é colocar, depois, num pré-teste, abrir para que instituições possam olhar, né? Vou levar a ideia para a nossa conversa em São Paulo, mas não posso aqui, né? Sou uma em muitos, te prometer ou me comprometer com esse processo, mas eu entendo, né? Entendo e tem lógica, e eu sei que muitas das pessoas que leram, dos especialistas, né, também já foram professores de educação infantil, já estiveram na sala de aula e têm esse olhar cuidadoso, né? Mas eu entendo que, democraticamente, o que a gente poderia fazer abre para uma consulta pública depois do pré-teste, para a gente coletar as opiniões dos profissionais que estão lá na ponta. Não sei se a gente teria como, profissional por profissional ou entidade, né? Daí juntos os profissionais para essa leitura. Vou levar, tá bom? Me comprometo a levar. Gente, a gente foi comunicada que tem que acabar. Então, eu acho que a discussão mostra que isso aqui podia ir mais longe e faz a gente pensar em querer participar de outros momentos desse, ou pelo menos de saber como é que os outros lugares vão discutir isso. Eu agradeço imensamente a participação de todos e dizer que é isso que faz a gente acreditar que a gente vai chegar lá. Pode demorar mais do que a gente, meus cabelinhos brancos já estão pedindo para a gente adiantar o prazo, mas a gente vai continuar caminhando e a gente chega lá. Muitíssimo obrigada e até a próxima.